Olá a todos, meu nome é Marcos, eu sou quase cego. Em quase todos os vídeos que eu gravei aqui para o canal, eu sempre levanto aquela questão de que a nossa sociedade ela é construída de forma histórica e discursiva. Então existe uma construção histórica, existe um processo histórico de construção da nossa sociedade como ela é configurada atualmente, e existem discursos que primam pela manutenção dessa construção social, né? Então esses discursos determinam os lugares que determinados sujeitos devem ocupar na nossa sociedade. E pelos próximos vídeos eu gostaria de tratar um pouco dessa questão de forma mais objetiva, trazendo alguns exemplos que possam demonstrar esse processo de construção social e os discursos que estão por trás desse processo, para que a gente possa entender um pouco melhor como é que esses movimentos funcionam. E como primeiro exemplo, eu gostaria de citar a questão do lugar do negro na sociedade. E para a gente pensar essa questão do lugar do negro na sociedade, nós precisamos voltar um pouco no tempo e pensar o processo de construção da história do povo brasileiro. Como começou a se consolidar um processo de escrita da história brasileira. Então, no começo do século XIX, lá no começo dos anos 1800, na Europa estava em voga essa questão de pensar a história enquanto uma disciplina, enquanto uma ciência. Então, nesse período, a história adquire esse status de ciência e ela passa a ser uma disciplina ensinada nas universidades. E juntamente com esse processo de pensar a história enquanto uma disciplina, enquanto uma ciência, naturalmente você pensa também a questão das identidades nacionais, porque para entender a identidade de um povo, naturalmente você precisa conhecer a história desse povo, não é? Então, a história, esse processo de construção dessa história no Brasil é um processo simultâneo também ao processo de construção de uma identidade brasileira. Então, em 1838 é criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, uma instituição que tinha como função identificar esses elementos constituintes de uma identidade brasileira e construir essa parte escrita da história brasileira que nós chamamos de historiografia. Então, o IHGB estabelece um concurso para escolher um historiador ou um intelectual a quem seria dado o desafio de ser o primeiro a escrever uma história geral do brasileiro e identificar esses elementos componentes da identidade do povo brasileiro, de uma identidade nacional brasileira. Estranhamente é escolhido um alemão, um naturalista alemão chamado Carl Friedrich von Martius. Ele já havia passado pelo Brasil, então não sei por que motivo, razão ou circunstância, o IHGB escolhe esse camarada para escrever a história do Brasil pela primeira vez. Ele não aceita esse desafio, mas ele escreve um texto, um trabalho intitulado Como se deve escrever a história do Brasil, no qual ele traça as linhas mestras de como deveria, quase um manual de como deveria ser escrita a história do Brasil, e ele observa alguns elementos. Ele vai dizer, olha, o historiador que se dedicar à escrita da história do Brasil, ele deve observar a singularidade da conformação do povo brasileiro, que é formado de 3 raças, a raça africana, a raça indígena e a raça europeia. Mas ele vai dizer também que nesse processo de mistura, de mescla dessas raças, dessas 3 raças, uma dessas raças deverá assumir o controle desse processo e assimilar culturalmente e biologicamente esses outros 2 elementos. E quem von Martius diz que é esse elemento que é física e culturalmente superior? O europeu, obviamente, né? Então ele vai dizer que o português, o colonizador e senhor, ele naturalmente estava destinado a assimilar a cultura indígena e a cultura africana, até que o povo brasileiro fosse um povo todo branquinho, todo bonitinho, né? E ele levanta também uma questão muito curiosa. Ele levanta a seguinte questão: como seria a formação do povo brasileiro sem a participação dos africanos?
Você já pode perceber que começa aí um processo de determinação de lugares sociais de sujeitos. Ele não responde essa questão. É selecionado então um brasileiro, Adolf de Van Hagen, a quem coube, por fim, escrever a História Geral do Povo Brasileiro, e a sua obra leva esse nome, História Geral do Brasil. E ele vai dizer, Van Hagen vai dizer que a história do povo brasileiro deve ser necessariamente uma história do desenvolvimento das instituições portuguesas no Brasil. Porque, afinal de contas, o português, o representante da civilização, o colonizador e senhor, ele, por sua superioridade, né, física, moral, intelectual, e porque ele já vinha de um processo de expansão marítima, de colonização no continente africano, então, naturalmente, a história do povo brasileiro, a história do Brasil deveria ser uma continuação desse processo de expansão do Império Português. E ele vai responder à questão proposta por Volmácios, que com toda certeza a conformação do povo brasileiro teria sido melhor sem a participação do elemento africano. Ou seja, foi um erro os portugueses terem trazido os africanos para cá, porque o africano e sua cultura, eles só influenciaram de forma negativa a conformação do povo brasileiro. Mais uma vez você observa os sujeitos, especialmente, né, a cultura africana e seus desdobramentos sendo colocada em um determinado lugar numa construção social. E esse, como nós dissemos, é um processo de construção de uma escrita da história brasileira que influencia até hoje a escrita da história nos livros didáticos que a gente utiliza, que você já utilizou, que você que ainda está na escola utiliza. Então essa construção da história escrita brasileira que começou lá no século XIX, inícios dos anos 1800, elas influenciam até hoje a escrita da história brasileira e elas até hoje determinam esses lugares que esses sujeitos ocupam nessa configuração social. Mas aí então surgiu um outro brasileiro que pensou a história, pensou essa questão da identidade brasileira por uma outra perspectiva. Foi João Capistrano de Abreu. Ele olha como indígena que olha da praia e vê chegando o europeu como um elemento estranho à terra, como um elemento estranho ao continente, e da mesma forma ele vê o africano. Então Capistrano de Abreu vai dizer que o elemento exótico, ao contrário do que dizem os europeus a respeito dos indígenas, o elemento exótico os elementos exóticos são justamente o europeu, o português e o africano, porque afinal de contas eles são estranhos àquela terra. Então, mas ele vai dizer que a identidade brasileira ela começa a ser formada a partir do momento em que os europeus, os brancos, se afastam do litoral, perdendo o contato com a Europa e vão desbravando o sertão adentro do Brasil, e eles vão se misturando com os indígenas, os brancos se misturando com os indígenas. Aí sim começa a se delinear uma identidade brasileira. Ora, muito interessante você pensar que também Capistrano de Abreu exclui o negro dessa participação no processo de construção de uma identidade brasileira. Por que o negro? Não é? Então você pensa qual o lugar do negro nessa nossa sociedade? Não é? Então ele vai dizer, não, o elemento europeu, estranho, alienígena, exótico, quando ele se mescla ao indígena, ele então deixa de ser exótico, deixa de ser estranho, alienígena, e misturado com o indígena ele começa a fazer parte da identidade do brasileiro. E onde está o lugar do negro nesse processo? É possível perceber também a influência dessa visão reducionista a respeito do negro e sua cultura na literatura brasileira, na construção da disciplina história, a história que é ensinada nas escolas e nas universidades brasileiras, e também na forma de pensar do brasileiro a respeito do negro. Monteiro Lobato, por exemplo, que é considerado um dos maiores escritores brasileiros, ele vai reproduzir na sua obra esse estereótipo a respeito da cultura do negro. Na sua obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele vai retratar a cultura branca na figura da Dona Benta, a vovozinha branca, dona do sítio, e a cultura popular é representada na figura
de Tia Anastácia, a Cozinheira Negra. Tem um livro que compõe essa obra, intitulado Histórias de Tia Anastácia, no qual Tia Anastácia conta histórias, pequenas histórias do folclore popular para os meninos, né, Narizinho, Pedrinho e também para a boneca Emília. E sempre no final de cada história eles fazem comentários pejorativos, ridicularizando essa cultura popular, esse folclore popular, e exaltando a cultura erudita, clássica, representada na figura da vovozinha branca, que é a Dona Benta. Muito embora é dito que Monteiro Lobato pretendeu fazer uma crítica à República Brasileira, né, a partir dessas representações, mas ele acabou incorrendo na reprodução de um estereótipo, porque quem se apropria dessas obras de Monteiro Lobato sem uma percepção, uma visão mais crítica, acaba por naturalizar esses lugares sociais. A cultura erudita, clássica, elevada, representada na imagem de uma senhora branca, e a cultura popular, que é vulgarizada pelas crianças, representada na figura de uma cozinheira negra, que é a Tia Anastácia. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você não gostou, se manifeste também, dê o seu dislike ou deixe o seu comentário, a sua observação ou a sua dúvida. E se achar que vale a pena, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigado pela sua paciência, um abraço e até o próximo vídeo.